Você sabe encerrar ciclos? Vamos conversar hoje sobre a arte de desapegar. Olá, meu nome é Gislaine Ruzene e o conteúdo desse vídeo de hoje é sobre ciclos. Como fechar portas, de que maneira fechar portas e também trazer dicas para você poder passar essas fases de uma maneira mais saudável, da melhor maneira possível, ok? E você gostando do conteúdo desse vídeo, aproveita para deixar seu like, todas as questões aí que a plataforma ela pede aí para a gente expandir esse vídeo. Muitas pessoas estão vivendo ciclos abertos e são tão prejudicados, então vamos aproveitar e espalhar esse vídeo. E você aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito, ok? Mas falando sobre fechamento de ciclos, aberturas de novos ciclos, você sabe que é interessante saber que como nós somos bons para começar, né? Geralmente para começar estamos tão empolgados, motivados, cheios de energia, mas será que nós encerramos aquilo que começamos da mesma maneira, com a mesma energia? Não, né? Geralmente, para encerrar, acontecem tantos desgastes que muitas vezes os ciclos ficam abertos. E se não entendermos isso, com certeza, muitos prejuízos acabam acontecendo porque estamos carregando situações, pessoas que nem era para nós estarmos carregando e isso vira peso. Mas, falando de ciclos, tudo tem um começo, meio e fim. Não é assim? Não é interessante? Você sabe que na Bíblia tem um princípio em Eclesiastes dizendo que Deus fez dessa maneira, que há um tempo certo para cada coisa. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de alegrar, tempo de chorar. Então, isso vai mostrando que a vida é cíclica. Não é isso? E é interessante que se a gente olha para a vida, olha como todo, vamos pensar aqui comigo. Olha para as estações do ano, é cíclica. Olha para as fases da lua, cíclica. Se a gente pensar no dia, olha, nós começamos um dia, 24 horas, encerra. Manhã, tarde, noite, encerrou. E a semana, 7 dias, encerrou. E o mês, 30, 31 dias, encerrou o mês. E o ano, 12 meses, encerra o ano. E é interessante quando muitas vezes fazemos todas as comemorações do dia 31, muitas pessoas falam, mas que bobeira, qual a diferença? Ontem foi 31 e hoje é dia 1º e tá tudo certo. Na realidade não. Na realidade não é um 31 e um 1º, é um ciclo anual que fechou. E agora começa um novo ciclo. Então quando a gente começa a pensar sobre isso, nós olhamos também para a nossa vida. Tem um conceito sobre impermanência, que nada vai estar para sempre. Aquele momento vai passar. O que é bom, passa. E o que é ruim também passa. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo algo, principalmente aquela situação ruim, o sofrimento é tão grande que parece que é eterno, mas não é. Vai passar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você está passando um momento agora com dificuldade, eu estou dizendo para você, vai passar. Nada vai ficar vivendo da mesma maneira, do mesmo jeito, porque a vida é cíclica. Você olha se nós olharmos ainda para nosso desenvolvimento, nascemos lá o período da gravidez, 9 meses, fecha o ciclo. Muitas vezes a pessoa fica tão apegada, a mãe fica apegada àquele momento e não quer soltar. E aí o que acontece? Pensa, se deu os 9 meses, fechou, vai ter que nascer, porque senão é morte para o bebê, morte para a mãe. E aí quando vai chegando no final, e é muito interessante isso, se você já passou aí pela gravidez, sabe que no final vai dando sinais que chegou, já não quero mais, né? O corpo está dizendo, sempre quando um ciclo vai ser
está chegando ao fim, está se encerrando, sinais acontecem. Fica a dica aqui, viu? Porque se eu não perceber, eu fico presa em algo que tá difícil, porque o ciclo, os sinais estão dizendo, olha, o ciclo está se fechando, está se encerrando. E aí eu passo pela gravidez e depois vem o quê? A infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice. Cada fase, cada ciclo tem as suas belezas. Se eu não perceber isso, o que vai acontecer? Vem sofrimento quando vem um novo ciclo. Só que na realidade, o novo traz os seus desafios, mas traz as suas belezas. Se a gente pensar também em questão de amizades, muitas pessoas passam pela nossa vida e vão deixar marcas. E deixamos marcas também na vida das pessoas. Porém, as pessoas não, as amizades não são eternas. No trabalho, muitas vezes, no trabalho, quando vai chegando o momento, sinais estão dizendo, olha, fechou esse ciclo aqui. E aí? A dificuldade de ir para um novo ciclo, um novo trabalho. E às vezes não precisa nem mudar de trabalho. O ciclo fecha naquilo que eu já fazia e aí agora é a hora de crescer, de mudar de ciclo. Relacionamentos. Muitas vezes o casamento que deveria ser, né, um constante mudança de ciclos, fecha um ciclo e começa outro, não é assim? Quando um casamento começa muitas vezes com tanta imaturidade, é muito comum, porque é um novo. E aí vai passando aquele ciclo, vai fechando, e aí vem um novo ciclo, e muitos ciclos são abertos e fechados dentro do próprio relacionamento. E muitas vezes o relacionamento se desgasta tanto que a pessoa vai para esse processo de separação, de divórcio, porém não fecha o ciclo. E aí o que acontece? Muitas vezes sai desse ciclo do casamento de uma forma tão ruim que a porta fica aberta. E aí vai prejudicar e vai buscar um novo relacionamento e com certeza o padrão acaba se repetindo, porque ali a pessoa fica amarrada, travada no ciclo anterior. E a minha pergunta para você hoje é, em que ciclo que você está? Se você parar agora para ver a sua vida, você olha e você, naquilo tudo que você passou, fechou ciclos? Ou você está com ciclos abertos? Me vem ainda na mente agora a questão dos filhos. Tem um momento, né, que os filhos precisam ir. Muitas vezes os pais, olha o que eu já ouvi isso, já recebi de pacientes no consultório que queriam sair, queriam estudar em outro local e os pais não permitiram. Por quê? Porque a dificuldade muitas vezes dos pais de fechar aquele ciclo com o filho e saber que é a hora, o filho cresceu e deixar ir. Não é isso? E aí fica prejudicando o próprio desenvolvimento, a estrutura do filho. Por quê? Porque muitas vezes não sabemos lidar com o ninho vazio. E na realidade, a vida é cíclica. Para começar um novo, eu preciso fechar e fechar bem. Se você quer começar um novo ciclo bem, tem que fechar o anterior. E muitas vezes eu fico carregando. E aí você pode perguntar, Gislaine, mas por que tem tanta dificuldade? Por que não se fecha tão bem os ciclos, que é coisa mais comum? Eu vou te falar, tem várias respostas, mas eu vou te falar duas. Uma é por conta do apego. E já eu vou falar um pouquinho mais desse apego. Mas nós, seres humanos, é muito comum que nós nos apeguemos. Porém, esse apego em demasia é complicado. Então, muitas vezes eu não quero soltar porque eu estou apegada. E o segundo ponto mais sério é que o maior medo do ser humano são as perdas. Então, quando penso em fechar um ciclo, já penso em perdas. Então, eu não quero perder. Então, a pessoa acaba vivendo com a ilusão que ela carrega aquele ciclo, aquela situação, só que não é perda. Toda perda tem ganho e todo ganho tem perda. Então, para eu poder trazer de uma forma saudável esse novo ciclo, é muito importante que eu veja, realmente vai ter perda, mas vai ter ganho. Então, se a pessoa não enxergar que vai ter ganho, ela vai ficar pegada e vai ter com essa dificuldade de fechar. Quer ver uma coisa? É comum, olha aí no seu guarda-roupa. Veja se tem roupas que não usa já há muito tempo e fica assim, um dia eu vou usar.
Mas que dia é esse? Muitas vezes você vai pensar no momento que vai usar, mas você já está com outra cabeça, outro estilo, nem a roupa não serve, nem vai servir mais e não solta. Então, isso é o apego. Veja, se apega a coisas, a lixos, quer ver que é muito fácil? O apego a traumas, a situações. Olha como eu escuto isso no consultório. Marcas profundas que trazem do que? Que lá atrás o meu pai fez isso para mim, minha mãe fez isso para mim, mas... E eu carrego. Agora, inconscientemente, sabe por que carrega? E olha, outro detalhe, hein? Depressão é excesso de passado. E por que carrega? Porque inconscientemente é uma maneira de punir, de vingar aquela situação. Então, eu não quero soltar. E aí, só que não soltando, não me permitindo soltar, desapegar, isso vai gerando muito mais prisões no presente. Então, essa dificuldade de desapegar por conta das perdas. Agora, o detalhe é o seguinte, as pessoas que não fecham ciclos, como eu falei, vai causando depressões, vai causando outras doenças, mas também, não sei se você já ouviu falar da síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan são aquelas pessoas que não querem ir para a maturidade, não querem ser adultos. Então vivem de uma maneira infantilizada. E isso vai ser um adulto com vários sintomas, indecisos, que não quer sair da casa dos pais, que não quer assumir responsabilidade. Então isso é muito sério e tem muitos casos. Você sabe que eu conheço pessoas que quando se aposentaram, mudou o foco, pensou uma vida inteira na aposentadoria. Quando eu aposentar, eu vou viajar, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. E quando se aposenta, fechou um ciclo e vai entrar no novo ciclo, o que ela faz? Não suporta. Porque aí ela quer continuar aquele ciclo anterior e muitas vezes adoece e muitas vezes morrem porque não suportaram o novo ciclo. Conheço também uma pessoa que, quando ela foi demitida de um trabalho que teve por anos, foi tão forte aquilo, ela se apegou tanto, já estava demitida, mas ela andava com a agenda da empresa, e ela entrava 8 horas no quarto, ficava lá até meio-dia saía, depois entrava, saía às 6 horas da tarde. Agora pensa, a seriedade disso, quer dizer, agora que é o momento, estou demitida, eu vou ver o que eu vou fazer do novo, vou viver esse momento, e aí apegado e sofrendo e pensando o que eu estaria fazendo naquela hora, e essa pessoa levou um período até ela poder desapegar e entrar no novo, e depois ela descobriu que o novo ainda era muito melhor. Olha só como é sério isso. E pensando, então, como eu falei, sobre a arte de desapegar, porque assim, se eu estou falando de apego e desapego, e estamos falando de fechamento de ciclos, eu preciso falar sobre esse desapegar. Só que o desapegar é uma arte. E você sabe que no dicionário fala que arte, eu achei isso tão interessante, que arte é a habilidade ou disposição dirigida para executar uma finalidade prática ou teórica, mas assim, realizada de maneira consciente, controlada e racional. Olha só que interessante. Quando estamos falando em desapegar, é uma arte. O que é uma arte? Eu vou estar me dispondo àquilo. Eu vou buscar de uma forma consciente a me dirigir para aquilo de uma forma que eu quero, eu decido, eu vou treinar, me dispor a fazer isso, porque senão, naturalmente, não vai desapegar. E aí, pensando nesse desapego, desapego não é uma indiferença. Na realidade, entre apego e desapego, o grande problema, porque apegar é bom e desapegar é bom. Qual é a diferença? Onde que se torna tóxico? Onde se torna ruim? É na intensidade. Eu costumo dizer que todo excesso é nocivo. Então, quando eu entro para aquela situação que eu me apego demais, eu não solto, isso se torna nocivo. Agora, é importante apegar? Sim. Enquanto eu estou vivendo aquele ciclo, poder estar junto, vestir a camisa,
celebrar, estar junto, pensar naquilo, me dispor, isso é maravilhoso, eu estou apegado. Agora, quando chega o fim, que eu percebo os sinais, então eu preciso deixar ir. A pessoa também que é totalmente desapegada, não me apego a nada, levo a minha vida, tá tudo bem. No fundo, isso tem traumas, tem marcas, porque é natural tanto apego e desapegar. A gente vai perceber isso no luto. Quando eu percebo que quantas pessoas não fecham o luto, porque elas não querem desapegar de jeito nenhum, só que a pessoa já não está mais aqui. O ciclo da vida dela se fechou, então eu preciso aprender a deixar ir. E é uma coisa também interessante no desapego, que ele vai ser sempre, é um processo contínuo. Eu vou fechar ciclos e abrir novos ciclos e assim nós vamos crescendo. Então, para finalizar, como eu falei das dicas, como encerrar o ciclo de uma maneira mais saudável? Primeira coisa que eu quero dizer para você é: feche a porta com delicadeza, feche com carinho. Muitas vezes a pessoa, para fechar um ciclo, ela bate a porta com tanta violência, com tanta agressividade, que a porta se abre e então não fecha o ciclo. O que eu estou dizendo com isso? A gente vai fechar, você não precisa sair de uma maneira dolorosa. Acontece sofrimentos, mas eu não preciso deixar aquilo de uma maneira tão ruim, tão ruim, que a porta vai ficar aberta e eu vou carregar isso. Então, se eu vou fechar com delicadeza, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, identifique os aprendizados. O que eu aprendi com essa pessoa, o que eu aprendi nesse relacionamento, o que eu aprendi nessa empresa, o que eu aprendi, o que essa roupa me serviu. Eu aprendo, eu identifico a emoção, identifico o aprendizado, esse é o primeiro. Segundo, eu saio da vitimização, porque nessa hora de encerramento de ciclo, como é fácil estar vivendo ali cheio de vitimização, buscando culpados. Aliás, terceiro ponto é liberte-se da culpa. Não é uma questão de trazer culpados, é entender que o ciclo está se fechando e aí, de uma forma mais linda, é a gratidão. Seja grato por tudo que viveu e eu deixar e desapegar, a forma mais saudável é com a gratidão. Agora, um ponto que eu ainda quero dizer. Hoje nós estamos nesse mundo de tecnologia, mundo online. Como nós vemos pessoas tentando fechar ciclos, e aí eu digo que é bater a porta pelas redes sociais, né? Mandando indiretas. Isso não fecha ciclos. Ou então vai fechar mandando áudios, mandando mensagem por WhatsApp. Não. Aliás, se vai fazer alguma manifestação, que manifeste gratidão, né? Senão, não fecha. Você vai fechar um ciclo depois de uma história, fecha bonito. Feche, busque falar. E se vai falar com a pessoa, usando a tecnologia, que ligue, que converse. E aí, a porta é fechada com delicadeza. Gostou? Se gostou, deixa seu like, escreve nos comentários que momento você está. Você está vivendo isso? Eu quero dizer ainda para você o seguinte: nós estamos no tempo, o tempo, de modo geral, se você vai ver, tem uma atmosfera de fechamento de ciclos. Ciclos estão se fechando. Eu preciso entender que momento é esse e mergulhar nessa onda, ok? Tenha uma excelente semana e um grande abraço.